Hoje é o encerramento do curso. Ah, que legal, do semestre. Do semestre, exatamente. A gente sempre fica naquela perspectiva se vai ter ou não no próximo semestre, né? Mas sempre tem. Sempre tem. Há 4 anos. Que legal. E na verdade eu até tinha falado com a Cris da gente fazer o encerramento aqui, porque a gente tinha marcado a visita pro dia 25, que seria a aula passada, né? A visita passada que a gente foi no Parque da Juventude com o pessoal da FAO Gasperini. Legal. E só que, enfim, a gente conversando, tava uma expectativa um pouco pra gente conhecer a Vila Itaguaí. E tinha aquela vontade de tentar ver se o Hélio poderia vir junto. Vir também, enfim. Ele não pôde, mandou um abraço para todo mundo, mas ele está indo viajar agora no começo da semana e está super... De férias? Ele vai ficar fora um mês e aí tinha que fazer uma outra viagem menor esse fim de semana. Então, mas mandou um abraço e aí eu passo o que puder aí da parceria. Eu falei com ele também por e-mail, ele mandou e-mail, foi super gentil assim e tal. Ele já nos recebeu uma vez, né? Enfim, a Cris na verdade já tá virando parceira do curso, né? Porque a gente já foi no O2, daí depois... que foi uma visita que eu costumo dizer que acho que foi a visita mais democrática que a gente teve no curso até então, além de ser muito produtiva, porque a Cris levou a equipe inteira dela na O2, todo mundo explicou, daí dividiu em várias... foi engraçado. A O2 é um projeto muito grande, né? Sei lá, super complexo também de explicar, e tem área de gravação, área de administração, área de um programa super complexo. Daí ela levou a equipe inteira e colocou cada um da equipe em uma das áreas, assim. E daí a turma chegava lá, a equipe explicava, sabe? É engraçado. Legal. Funcionou. Legal. Não, e a ideia hoje, quando o Hélio falou que não podia, eu falei, então eu vou chamar o João, o Riva e o Macarrão, que era a equipe da montagem, pra dar. Mas aí eles também não podiam, mas aí uma outra situação, a gente vai e volta. Mas a gente vai ver muita coisa e vai dar a chance de ver, né, qual é o sistema e ver uma casa. Então, cada visita pode ser de um recorte de várias formas interessantes. Legal. Então a gente foi com a Cris no O2 e além da visita, que eu costumo dizer desse perfil mais aberto um pouco da equipe, que muito se fala em prestigiar a equipe, mas na hora do curso pouco a gente vê a própria equipe, né? Então para mim eu acho que foi uma experiência muito legal, acho que para quem vivenciou também, e na verdade foi um pouco a partir da conversa que a gente teve lá, que foi uma conversa bem crítica também, né? Você também contou muito do processo, falou de custos, depois se arrependeu de ter falado, né? E eu acho que na verdade esse é um pouco o perfil que a gente normalmente tenta cavar com a convidada ou convidado, entendeu? Isso é uma coisa um pouco menos artificial, mais profunda dentro para entender o processo. Assim, então, e foi por isso que aí depois que a Cris também participou da conversa aberta lá no Largo da Memória, foi um pouco por causa dessa visita do O2, da gente ter se conhecido, eu nunca tinha tido contato com você, e que a gente convidou ela para participar como uma das convidadas lá a gente teve 8 convidados, né? 4 arquitetas, 4 arquitetos. Não sei se vocês assistiram, a Isa chegou a mandar o link para vocês com a fala da Cris. Não sei se vocês chegaram a ver, mas eu acho que vale a pena depois assistir tudo, né? É porque é meio longo, então enquanto vocês trabalham, vocês podem deixar no fone escutando, assim já ajuda. Porque você mandou do coisa do... Não, mandei só a sua agora, mas tem na íntegra, né? Enfim. A escolha da Vila Itaguaí, a gente sempre ficou flertando com ela, até porque a gente fez uma visita na casa do Ripagliello, que é nesse condomínio da frente, e no dia que a gente fez a visita já um monte de gente, que eu acho que era recém-inaugurada a vila. Era 2000, a vila do que? 2010, 2011. A gente veio em 2013, por aí. E
pessoal vinha, então dava uma debruçada para ver se dava para usar para entrar. E vem muito a calhar também a visita essa semana, porque a gente até estava comentando no carro, que teve uma palestra no Instituto dos Arquitetos, no IAB, falando sobre a tecnologia da madeira. Não sei se vocês chegaram a ver, não? Do negócio de 4 pavimentos, né? Do CLT, né? Peraí, você tem internet? Bom dia. Você estava precisando de uma internet para conectar, porque a internet é boa para poder... Tudo bem? Você dá a senha só para um minuto? 10 vezes? De fato? Tá. Obrigada. Valeu, obrigado. Deixa eu tentar conectar aqui e ver se vai, porque tem ele é da 1. Que coisa, o que eu estava atrás do da 2, mas ele saiu é o da 1. 10 vezes é, né? Qual que é a Todo mundo sabe agora, tá online. Será que tá pensando no Casa 1? Aparece aí? Casa 1? Mentira. Quer que dar uma pausa aqui? Não, vamos lá. Coimbra tem internet, Wi-Fi. Não, vai indo, a gente vai falando aqui também até... ou pode ser Cristina Ortega, ou Guilherme. Aí tem a senha. Bom, continua, a gente vai. Não, então, da escolha da Vila Itaguaí, né? Teve a palestra essa semana com, na verdade, é o austríaco que inventou o CLT. Que é o Wolfgang Weyer, homem austríaco. E ele estava lá explicando, foi super interessante. Daí depois dele falaram alguns escritórios que estão desenvolvendo o projeto em madeira, usando tanto a tecnologia CLT como outras, como o laminado colado que o Hélio trabalha tanto também. Então, eu acho que essa coincidência que foi boa da gente vir aqui também e entender um outro... Alguns estavam presentes nessa Vocês estavam no IAB, não? Os dois estavam. Mas enfim, foi transmitido ao vivo também. Tem a palestra lá no site. Mas eu acho que é uma coincidência boa, porque a gente tem a oportunidade de ver aqui uma tecnologia que é menos industrializada do que o austríaco apresentou, o Wolfgang. Mas ao mesmo tempo faz a gente conseguir em uma semana ter um pouco de aprofundamento dentro da técnica da madeira, né? Uma introdução, vamos dizer assim. E eu acho que a escolha da vila, ela parte muito do conceito do que a gente acredita no curso, que é uma obra que está andando no nosso tempo, assim, sabe? Com investigação, com multidisciplinaridade, trabalhando com a engenharia, com novos materiais, enfim. Novos não, porque a madeira já é muito antiga, mas enfim, acho que introduzindo isso dentro de um condomínio para explorar uma possibilidade de, quem sabe, poder usar em outros projetos essa técnica, né? Então, é muito feliz para a gente vir visitar aqui, fico muito feliz. Eu acho que pode ser bem interessante por outros aspectos também. A questão, você vai explicar melhor obviamente, mas a questão dessa incorporação, né, como funcionou, de quem que é o terreno, sabe? Aquelas coisas que, enfim, quando a gente vê a Vila Itaguaí no Arquideira, é uma coisa, da foto congelada e tal, e outra coisa é a gente entender de fato como foi, né? Não sei, às vezes dá ideia para outras pessoas também fazerem e ter alguma investigação assim do tipo. Eu começaria a fala, então, rapidinho, como sugestão, se você pudesse falar rapidinho do escritório, contar a sua estrutura, como que é, porque a gente já pegou dos outros, só para a gente ter um panorama de como é esse perfil do escritório que está fazendo arquitetura contemporânea aqui em São Paulo, mas bem rapidinho, assim, só, e daí depois segue do caminho que você sugeriu aqui. E aí, ao mesmo tempo, então, falar do escritório e já fazer um link com essa questão da história de um processo de trabalho, de uma obra, e também fazer esse percurso da madeira. Isso que eu falei, cada visita eu posso escolher uma coisa. Então, eu já entendi mais ou menos quem veio, quem está aqui, assim, em termos de atividade, e em cima desse teu link,
Então vou pegar pelo escritório e fazer uma inserção nessa questão desse percurso da madeira e da forma como a gente escolheu para realizar esse processo, né? Uma história de projeto e obra. Então, assim, o meu perfil como arquiteta e o escritório, na verdade, uma certa hora eu fiz uma escolha por ser um escritório pequeno, porque eu acredito que no Brasil, assim, muitas das experiências de projeto de arquitetura e obra, elas são meio contra uma correnteza que normalmente estrunca o processo, né? Então, ou você para numa prefeitura, ou você para num executivo e não acompanha a obra. Então, para poder participar de uma história de trabalho que tenha projeto e obra, a cada trabalho eu monto um esquema de trabalho, né? Então eu tenho uma equipe básica pequena e como eu gosto de me envolver diretamente no processo de projeto e no processo de obra com a característica de cada trabalho, eu estou sempre presente nessas histórias, eu trabalho em cada esquema é então dentro eu monto uma equipe que acaba que em geral repete em cada trabalho. Então você viu na O2, foi aquela equipe, né? E no caso aqui, então é isso, para fechar essa história do escritório, né? Eu estou sempre aberta a fazer composição com engenharia, com uma equipe, por exemplo, recentemente eu fui, depois desse trabalho da Vila Itaguaí, trabalhar no Pará, na Amazônia, com uma ONG e um pessoal que trabalhava com madeira de uma área de reserva. Então, eu, sendo um escritório pequeno, eu me permito fazer essas viagens, montar outras equipes ou acoplar. E aí, então, mais ou menos esse é o meu esquema, assim. Então, eu não investi numa estrutura de escritório que vai crescendo, que vai tendo um espaço, vai tendo um monte de gente, um espaço fixo. Diferente de outros escritórios que são bacanas e têm a sua história, né? Eu gosto de compor de diferentes maneiras, então acaba criando histórias que são do começo até o fim do processo de arquitetura, engenharia e parcerias variadas. No caso aqui da Vila Itaguaí, justamente foi uma parceria de trabalho muito estreita de arquitetura e engenharia, porque foi até um convite do Hélio para desenvolver esse sistema dos painéis. A gente tinha trabalhado numa outra situação, que foi uma outra história de arquitetura, que foi a Vila Fidalga, uma vila que eu fiz na Vila Madalena, também, para fazer a realização do processo, do começo até o fim, e projeto com qualidade e tudo, a gente montou um grupo que fez arquitetura e incorporação lá. E aí montamos uma equipe de arquitetos, que até a Lúcia, que é uma das que estava lá também, esteve aqui. A gente fez a vila, e aí o Hélio, naquela época, foi o construtor lá na Vila Itaguaí, porque ele também estava construindo uma outra vila, a Vila Butantã, que estava junto com a Caiaba, e a gente já tinha uma parceria em outros trabalhos, aí ele foi o construtor, e a parte de madeira ele fez, mas a parte de civil também, e participou de todo esse processo. Aí baseado lá, no caso, como nós fizemos, a gente inventou uma tal empresa que coincide, chamava Itaguaí Arquitetura e Incorporação, porque era Itaguaí no centro da rua, tinha um escritório aqui. Aí a gente fez arquitetura e incorporação lá. E o Hélio foi construtor, não era dessa empresa da realização. Aí mas passamos por essa história de obra. Aí a junção aqui, o que foi, né? Baseado nessa experiência, o Hélio, então aí junta com a questão da madeira e os desafios tecnológicos. A ITA, para quem já deu uma olhada e estudou, o começo, vou tentar falar bem resumidamente para retomar e cair aqui. O Zanini, que é um construtor de madeira que trabalhava com estruturas de uma forma bastante artesanal, que é a origem do trabalho com estrutura em madeira, que trabalhava na Bahia e veio para fazer construções em São Paulo e no Rio, trabalhava de uma forma bastante artesanal. Aí o Hélio, como engenheiro civil, tinha uma construtora e num determinado momento o Zanini convidou o Hélio para construir as obras dele nessa região sudeste, São Paulo e Rio. Então ele começou a trabalhar com o Zanini.
E aí, como engenheiro, aí tem os engenheiros aí, ele começou a, poxa, tudo muito interessante, o material, o trabalho artesanal, a parte do projeto, mas será que não dá para racionalizar um pouco mais a produção do projeto e da montagem da estrutura? Aí a ITA passou a desenvolver aquele sistema de pilares e vigas com peças metálicas, usando madeira maciça. E aí, da história da ITA, que é a história, a própria, né, trabalhos com a Caiaba, com vários arquitetos, que muitos viram essa casa mesmo com o Fábio, eu mesma fiz alguns projetos nesse sistema, era o sistema que a ITA trabalhava. Madeira nativa, maciça, com ligação de peças metálicas, e cada vez mais, e cadê a Isadora? Cada vez mais, uma coisa do... cada vez mais foi sendo... Cada vez mais, né, a ITA foi aprimorando esse sistema de relação de peças metálicas com peças maciças em madeira, né, usando madeira nativa. Né? Então, a partir dos anos, foi desenvolvendo. Aí, quem uma hora for estudar esses sistemas, tem vários sistemas para laje de piso, para cobertura, as conexões metálicas, tudo isso com madeira maciça nativa, vindo de área de manejo de florestas existentes no Brasil, às vezes sul da Bahia, às vezes Amazônia, etc. Então, um bom tempo dos projetos da ITA foi nesse sistema. Aí, o que foi a angústia do Hélio que originou aqui, então que pega por esse caminho da madeira e que junta com essa minha história e que a gente fez aqui, que tinha muita sobra nas áreas que vinham os pilares, às vezes de 14 por 14, 15 por 15, ou 14 por 20, a estrutura pilar e viga, de onde vinha, muitas vezes para se mandar a madeira toda, ficava muita sobra lá. E aí ele falou, não há de ser que a gente não bole um sistema que possa aproveitar essas sobras dessas áreas de manejo de forma que crie uma possibilidade de se construir com aquilo também. Então, assim, foi uma inquietação para o uso da madeira nativa e ao mesmo tempo um desejo que a ITA, o Hélio tinha, de sempre fazer um sistema de pré-fabricação e até a casa toda, né? Aí nessa hora, o fato de... Ah, mas você tinha uma coisa mesmo, né? É. Você tinha me dito. Pois é, mas eu acabei esquecendo de me organizar. Boa visita para vocês. A Vanilda. Tchau, gente. Tchau. Ela queria estar. Ela é organizadora de uma cooperativa. Ela é super interessada. Então a Vanilda trabalha com projetos desde o começo. Mas assim, aí, o que na verdade, fazendo essas pegadas, o que acontece? O Hélio, a gente tinha trabalhado na Vila Fidalga nesse processo de arquitetura e incorporação, e na construção. Aí, a ideia aqui foi, vamos tentar fazer, estou com uma ideia, o Hélio chegou com isso aqui, ó. Estou com uma ideia de, quem sabe, aproveitar essas pecinhas de 3 por 8 e 1 por 10, que... Pode. Aonde? Essas pecinhas que o pessoal, que sobra lá, que é 3 por 8 centímetros, 1 por 10, quem sabe fazer alguma coisa numa parede estrutural, e começou esse desenho, esse dentinho, que depois vocês olham de perto, aqui é 8 e tal. Começou o desejo do projeto, e por isso que é legal ver assim, pela coisa do arquiteto, do desafio da experimentação e da questão arquitetura e engenharia. O que a gente poderia conseguir fazer com isso? Será que vira um painel de parede? E aí a ideia, a proposta foi, será que a gente não faz uma edificação, uma incorporação e envolve um projeto para bancar a pesquisa? Então, na verdade, a origem é isso, entendeu? Tipo, como fazer para aproveitar essas sobras e fazer um sistema construtivo e fazer a casa toda, viabilizar a pesquisa, vender a casa e pagar a história,
entendeu? Então é uma propostinha assim. Aí eu falei, vamos! Né? Então a ideia era fazer isso em São Paulo, né? E aí já tinha, porque como a gente tinha feito lá a Vila Fidalga, a gente tinha organizado um grupo, tinha investidor, tinha comprado o terreno, e aí tinha, depois de ter feito a Vila Fidalga, tinha um terreno ali na Vila Madalena mesmo, que a proprietária queria fazer e a gente poderia fazer. Eu cheguei a fazer o projeto, a gente começou a discutir, mas aí a aprovação na prefeitura é muito atrasado para madeira, tem umas regras que não permite uma parede com a outra, tem umas complicações que a aprovação vai ficar muito complicada, e a aprovação também estava naquela transição de plano, aí tinha coisa que contava, não estava confuso aprovar em São Paulo. Aí a gente tinha essa possibilidade de um terreno aqui, que o preço é mais acessível. Carapicuíba, a legislação para o bem e para o mal, né, muito precária, então de repente coube, né? E aí a gente resolveu fazer essa experiência aqui. E aí os desafios eram o desenvolvimento desse painel, e o sistema estrutural como um todo, e a implantação do condomínio. Então tinha que também fazer um projeto que pudesse ser vendido, né? E aí tinha toda essa legalização. Então, se for fazer uma análise da história mesmo, com mais tempo, estudar, vocês vão ver que são vários layers de atividade, porque tem a pesquisa tecnológica dentro desse momento da madeira, né? E tem a questão dos projetos de arquitetura para poder se tornarem casas possíveis de serem compradas e também atender o sistema construtivo, toda a parte jurídica de legalização. E aí também a gente se pôs um desafio que é, tá bom, já que vamos fazer com tudo que a gente acredita. Então, energia solar, tem estação de tratamento de esgoto, reuso de água, as casas mais compactas, porque muito se fala em sustentabilidade e, né, esse, digamos, selo verde, nem sempre, assim, se lida com programas muito grandes, complexos, né? Então a gente acredita que também a proposta de projetos mais enxutos, né? Então menos banheiros, então a gente tinha o desafio que era lançar numa situação de mercado imobiliário uma casa totalmente de madeira e que não ia ser, sei lá, 3 suítes, 4 garagens, não ia ser isso, ia ter uma situação toda peculiar. Então a gente acabou decidindo desenvolver o projeto e fazer um modelo de cada casa, para daí colocar à venda, a pessoa quer essa casa aqui, então é essa ali ou essa aqui e tal. Então esse foi mais ou menos, e aí a gente fez uma divisão assim, então dessa ali que você falou para contar a história, uma divisão meio assim, o Hélio, digamos, como engenheiro, era o coordenador, claro, da própria ITA de estrutura madeira, mas todos os projetos de fundações, instalações, ele de alguma maneira coordenava, a gente trabalhava junto, e eu ficava com a parte de arquitetura, o paisagismo e toda essa parte jurídica e relação com as pessoas. Então esse era o universo. Só que para fazer o trabalho todo, desde o começo, então a história voltando à questão do escritório. Para mim, eu nunca tenho um escritório muito rígido que tem que ser assim ou assado. Então, no caso, o que foi? A gente montou uma equipe de arquitetos e engenheiros. Não tinha... escritório de arquitetura. Não, um pouco comigo, um pouco com a Ida. A equipe da Vila Itaguaí de trabalho, ela era composta por mim, pelo Hélio, pela Lúcia, que é arquiteta, que tinha trabalhado na Vila Fidalga, o Henrique Fina, que trabalhava com o Hélio, na ITA, e o Hélio e o Henrique, eu e a Lúcia, e eu, de vez em quando, um outro engenheiro lá da ITA, ou algum outro arquiteto que estava comigo. Mas, basicamente, foi uma equipe de arquitetura e engenharia trabalhando, porque, assim, não tem como. Porque tinha que desenvolver um sistema que fosse viável de construir, tinha que fazer uma planta que fosse viável para o sistema, tinha que ver o custo junto com o processo, né, todo,
Então foi muito interessante nesse sentido, né? Desde o começo. Né? Aí a gente acabou desenvolvendo esse sistema para parede, que é 8 centímetros e com essas né, pecinhas de 1 por 10 aí, como eu falei, encaixadas com esse vergalhão. A medida do painel, o tamanho do painel, podia ser então uma modulação de 10, então bastava 2 para ser um painelzinho de 20, mas aí a medida que a gente acabou adotando, em geral varia de 80 até 1,20, porque era a medida que 2 pessoas podem carregar. Então esses painéis eles eram produzidos na ITA e quando chegava aqui, essa obra ela era montada por às vezes 3 pessoas, em alguns momentos 4. Então vinha o painel pronto e aí eles eram colocados, né? Então tem aqui, mais ou menos tem um esquema aqui do painel lá na fábrica e esse caminhãozinho monte com esse braço que montava essas 3 pessoas. Então, por exemplo, essa era uma característica do painel, porque depois tinha uma planta desenhada painel por painel. Então esse material todo, depois quem se interessar mais, a gente disponibiliza, faz parte da nossa proposta disponibilizar essas informações. E aí outra coisa que mandava no projeto é esse braço do caminhão, aí os engenheiros, faz 7,5. Então as plantas, a gente não podia passar de 7,5 aqui, ó. Porque o caminhão chegava na base, teria que montar e para poder chegar esses outros painéis daqui. Então, assim, entre as várias informações que tinham que estar, né? Então, essa questão da montagem seguia isso. E como a ideia era criar um sistema estrutural de painéis para diminuir o uso de pilares e vigas de maiores dimensões, são paredes estruturais, né? Então, basicamente, esse aspecto que elas têm, que vocês vão ver de caixinha, porque ela tem que estar ao máximo fechada, apoiada, porque as paredes são estruturais com vãos menores. Tem uma situação de vista e de fachada leste e norte que a gente fez grandes aberturas, que a gente fez um sistema de montantes, ou colocou né, uns pilares de 8 por 20 para poder ter esses vãos, e aí aproveitou uma viga que fazia que vocês vão ver lá, essa viga que recebe os painéis que formam as lajes. As lajes de madeira, elas são, esse aqui é o de cobertura, né? As lajes de madeira, elas, pela conta, são 12 centímetros, né? 12, 3 por 12 e a mesma pecinha de 1 por 10, a lógica, que é aquela. Então, essas lajes de madeira, elas vencem um vão de 3 metros. Então, essas vigas, então todo o projeto para trabalhar com os painéis de laje de piso. Aí, para vocês terem uma ideia aqui, aí, arquitetos e engenheiros, teve um determinado momento que eu fiz uma planta que era de eixo 4, porque nesse sentido, né, o outro 7,5, as casas são 7,20, 7,5, mas esse outro eixo, né, no sentido aqui dos quartos ali e tal, tinha uma lógica de ser de 4 até para caber a escada, enfim. Aí o Hélio falou, não, putz, aí nós vamos ter que passar de 12 para 16. Então era articulado a esse ponto. Então não, aí não compensa você trabalhar com vigotas de 16, não vai justificar, não, aí não perde aquele princípio original de trabalhar com peças menores. Até 12 ainda vai, você pensar no vão de laje, alguma coisa ainda vale a pena, mas 16, então não, 4 não, aí volta de 3. Então, basicamente, é uma modulação de 3 para os módulos de quarto e tal. Então, as plantas... Aí resultou uma planta que eu entendo super simples, naquele bom sentido de quem pensou bastante para não complicar, bem compacta, que assim, cada 3, né? Aí tem o eixo, a parte da sala, ela é 4 metros, né? E a parte... Aí a escada é uma escada central, que faz uma circulação que ajuda a funcionar, ao mesmo tempo faz um contraventamento na outra direção. E a parte toda de área molhada, a gente colocou nesse outro trecho, né? Tem a casa de 7,5, que aí é 3,5, e tem a casa de 7,20, que aí é 3,20, porque ela não tem a escada no pavimento superior. Aí a gente fez alguns desafios que são, primeiro,
não pode madeira, pela madeira não pode ter contato com o chão. A gente tinha que fazer, eu queria fazer uma experiência de 2 pavimentos e toda essa questão compacta. Aí tem uma outra coisa de projeto importante que vocês vão ver também, que é toda a parte de instalações. A gente queria que fosse o mais racional possível e vocês podem imaginar, e ele não queria ter excesso de material. Então, se a laje de piso ela é de madeira assim, isso aqui para nós já é o forro. Esse OSB ele serviu para fazer uma superfície plana, que depois a gente fez um concreto leve com sinazita para poder, por conta de desempenho acústico de um pavimento para o outro, né? E aí a gente estava com as questões ao mesmo tempo de instalações. Então a parte elétrica a gente resolveu passar toda a tubulação na vertical dentro da parede, então já vinha montado da fábrica. E na horizontal a gente falou, já que nós vamos fazer esse concreto leve, a gente passa também a tubulação na horizontal de elétrica por ele. Foi aquela coisa, putz, tem que pôr um concreto, mas pô, que legal, pelo menos a gente passa elétrica, sabe? Aquela jogada, isso sempre na conversa mesmo técnica de engenharia, né? Puta, bem, esse cachorrinho faz bastante coisa aqui. Bolso? Não. Pra segurar, eu seguro. Sai. Então, isso é a parte de elétrica. A parte de hidráulica, também vocês podem imaginar, se essa é a laje de piso e ela tem esse tipo de desenho, a gente não vai pôr forro, como você vai fazer uma saída de esgoto, isso e aquilo? Aí essa também foi uma solução que acabou sendo simples, aí vocês vão ver na real, mas deu bastante dor de cabeça, no bom sentido. A gente acabou achando uma solução que era qual? Toda a parte de tubulação anda um mínimo dentro da casa e é jogada para fora. Aí a gente colocou 2 chafetes na vertical aqui, aí logo já veio nessa casa, do lado de fora, um armarinho assim que você abre para as instalações, para alimentação de água, saída de esgoto, elétrica e tudo para chegar, né, na casa. E aí a gente trabalhou esse banheiro assim, que ele tinha que ser dentro desse eixo de 3, que é o nosso eixo que já estava combinado que era. E aí a gente caminhou 1,20 para dentro e fez um painel que você retira para ter acesso na instalação nesse 1,20. Então esse sim é a única parede nossa que é uma placa cimentícia, com uma outra placa MDF que fecha, e a tubulação vem aqui nesse 1,20 e sai para esse shaft. Então basicamente aqui que foi a nossa decisão, a gente jogou a pia para fora, num acesso meio de circulação, que isso tudo vocês vão ver bem na real lá. E aí fez um vaso com saída na parede, que tem mercado, e fez um piso box da Astra também de mercado. Aí passou a ser, qual que é, quanto que custa? Você tem piso box da Astra 90 por 90, 90 por 1,20. E a peça tal, então nós vamos pegar o 90 por 1,20, aí isso mandou o 1,20. Então o box está aqui, 1,20, aí a placa cimentícia com fônica, o piso box é elevado, então a saída conseguia sair para a parede. E o vaso saindo na parede conseguia sair. E aí com isso todas as instalações externas, aí a energia solar para o aquecimento a gente colocou na cobertura, que é plana, com alvitra, que aí o painel de cobertura é o mesmo da laje, que faz a laje de cobertura. Tem um recheio de isopor e um OSB, porque a alvitra é uma manta alemã, que eu acho que vocês conhecem, que permite um caimento uns 3%. Então a gente, para ser mais leve toda a estrutura, e aí a gente acabou colocando em cima o boiler, as placas de solar para aquecimento, e aí elas descem nesses shafts para fazer a alimentação. Então ele vai para o boiler, volta, também vocês vão ver isso fácil. Então, quer dizer, essa parte das instalações foi resolvida assim. Os sistemas são esses painéis de parede e lajes entre pavimentos e laje de cobertura. E aí, do ponto de vista
de implantação disso tudo e juntando as informações todas, como a casa eram essas caixinhas, né? Aí o conceito de implantação que a gente adotou também dentro desse universo de preservação, de jardim, de área permeável e tudo, né? Porque é uma coisa que... É uma coisa que aqui é uma região de São Paulo, aí, né, vocês de Sorocaba, os outros de São Paulo acho que também já conhecem todos, que é essa fronteira entre, né, uma área meio de periferia, que tem muita área verde, ao mesmo tempo muita ocupação de periferia com loteamentos irregulares, essa mistura da margem de São Paulo que é tudo isso mesmo, né, que tem na Guarapiranga, que tem aqui. Então a gente queria fazer uma ocupação que mantivesse a área verde ao máximo, ao mesmo tempo fizesse uma proposta de um condomínio diferente de outros que estão crescendo por aí, que chegam e derrubam todas as árvores. E então tinha esse desafio do empreendimento numa área que está crescendo de um jeito que a gente tem críticas. Então a ideia, a gente fez essas 8 casas e o conceito de implantação é: vamos manter um grande jardim com as clareiras de área privativa e as casas vão ser colocadas nessas clareiras, já que nessa ideia de ser montadas assim. Então a fundação de uma casa de madeira, que pode ser às vezes, né, 60 centímetros acima do chão, ou a proteção do terreno pode variar a altura, aí do ponto de vista de implantação, a sugestão foi fazer a casa com um pavimento suspenso, porque assim, até era uma coisa que o Hélio tinha pedido, que não queria muito fazer deck, sabe, o terreno, a casa saindo também muito no terreno. Eu falei, bom, então vamos já fazer um pavimento inteiro e o nosso terraço aí embaixo. Aí o conceito de implantação é esse, são terraços vizinhos que tem a sua área de jardim exclusivo que se liga num jardim comum, sem cerca. Então você tem todo a área de terreno com os terraços, isso vocês vão sentir bem andando, conectadas com maior liberdade, né? Então, e do ponto de vista jurídico, de aprovação e tal, isso é interessante porque você consegue ter os layers assim, o jardim é um jardim comum, que é onde a gente vai andar, né? Aí você vai ver que tem algumas fronteiras que indicam que é um jardim tipo exclusivo, às vezes você se apercebe, às vezes quando é muito perto de uma coisa tem uma cerquinha firme. Aí, para quem se interessa por isso, eu particularmente como arquiteto interesso, sugiro que todos os arquitetos se interessem por esse aspecto jurídico da questão espacial, porque se a gente não pensa isso no projeto, depois na hora de legalizar vira outra coisa e a coisa das propriedades ficam esquisitas. Então, na verdade, assim, é uma área condominial de uso comum, é o grande jardim. Esse jardim em volta dessa parte do terraço é uma área que se chama área condominial de uso exclusivo. E depois tem a parte do terraço, que é uma área construída de padrão específico, diferenciado. Depois vem a área privativa. Então tem vários layers para isso. E normalmente eu acho que no projeto, quando a gente considera isso, você vê mesmo conjunto de habitação social e tal, faz edificação e o que sobra, sobrou. Aí ou as pessoas ocupam do jeito mais, sabe, não tem essa graduação dos layers de privacidade, privativa comum. E existe isso em formato jurídico para ser dado. Tem uma limitação que eu acho do texto jurídico, que ele não acompanha uma peça gráfica. E deveria, né? Então são desafios que eu acho que estão bem ligados à arquitetura, é uma coisa específica, não sei, tem uns que se interessam mais ou menos por isso, mas eu acho que é fundamental. E aqui teve isso, então, aí o terraço, aí são esses terraços vizinhos, e a parte de madeira mesmo que foi colocada, desse jeito montada, e a casa, a parte exclusiva privativa mesmo. Aí a gente fez 3 modelos de casa, né? Então basicamente esses 3 quartos, um banheiro de uso múltiplo, uma sala de 4x9, aquelas dimensões mais ou menos básicas, uma conexão
conexão com a cozinha, toda a área molhada, como eu falei, essa fachada que coincide que a fachada oeste, que o terreno cai assim, apoia mais próximo já chega às instalações mais próximas do terreno do que porque ele é muito inclinado, do que na outra ponta. E todas as aberturas maiores estão leste e norte, né? Vocês vão ver também. E aí tem uma entradinha, um lavabo, uma área de apoio de serviço junto com a cozinha, essa escada que desce para o terraço. Essa casa de 3 quartos, ela tem 140 metros, é a parte privativa. Somando com o terraço, dá 211, né? Mas a parte... E aí a gente fez um modelo de casa que tem um quarto a mais, meio preocupado com essa questão da venda, da escala, e sabe, ou um quarto de TV, ou um escritório, ou sei lá, história de babá, porque a gente não fez área de serviço específica. Então, se vai alguém dormir na casa é porque tem uma relação. Enfim, a gente não entrou nisso, dependências de empregados, suítes, tudo isso, mas fez essa opção de 4 quartos. Mas no fim das contas, todo mundo queria a outra de 3, entendeu? Não tinha nem tanto uma variação de preço, só um ou outro. E mesmo tem gente que comprou porque ficou uma de 4 e queria uma casa, mas poderia ser de 3, sabe? Mas a gente ficou, confesso, que um pouco com medo dessa questão do mercado. Porque sempre tem, a gente vai fazer projeto, tem aquela história de ter a salinha de TV, ou de ter um grande closet e tal. Então seria esse quarto. Mas, então essa casa tem 170 metros, essa de quarto. E aí essa outra, que é uma parte térrea, comprida, a gente vai visitar uma dessas, tem a parte emendado, assim, no mesmo nível, os quartos passados, né? Então esse foi mais ou menos o programa que a gente adotou para poder, assim, pensar uma casa assim, para uma família com 2 filhos, né? Que é uma questão do mercado um pouco aqui da região, né? E aí esse uso do jardim comum e tal. E aí tem uma área comum lá embaixo de piscina, sauna, tudo isso. Então, e a gente defendeu essa ideia de que no fundo todo mundo ia ter um grande jardim, uma área na mata assim, com uma área comum grande, com essa área de apoio. Então era essa proposta sem divisão, cerca, nada. E aí a questão da madeira que foi esse desafio, né, de uma casa totalmente de madeira. Né? Então é um nicho de mercado que podia vender, podia não vender. Né? Mas no fim das contas foi legal, as pessoas que vieram, muita gente com filho pequeno, que tem uma proposta diferente, bastante. A primeira pessoa que comprou foi uma dinamarquesa, casada com um cara do Suriname, que trabalhava com questões ambientais, sabe? Então é gente que já está um pouco mais ligado com os valores, assim. Aí depois o Gui, que saiu aqui, foi o segundo, ele é argentino-alemão, um artista plástico, e casado com a Cristina Ortega, que é uma professora de história, de arquitetura. Aí, e assim foi assim, um grupo de pessoas que formou e hoje estão todas as casas aí. Isso de 2011, 12 para cá. Vocês não tinham nenhum comprador quando foi lançado? Não. Tipo assim, tinha uma tensão. E como é que foi a comunicação, né? Não, porque pensa, a madeira, ela é entendida muitas vezes como uma coisa menor ou uma coisa no senso comum, né? Então esse desafio de que a madeira é um produto interessante do ponto de vista né, sustentável quando é de uma área de manejo, que você tira as peças com critério, deixa a mata 25 anos esperando, seleciona as árvores, porque a gente fala isso e as pessoas nem sabem muitas vezes, né? Porque uma área de manejo é isso, você tem uma grande área de floresta, separa um lote e seleciona as árvores que você vai utilizar e o resto fica lá por 25 anos, ou seja, você não tira todo aquele lote de uma vez, você tira algumas árvores que já estão com a vida perto de terminar e de repente você pode utilizar e dar um valor econômico para aquela área de floresta sem precisar destruir. Né? E a floresta continua e você vai para um outro trecho. Então, o manejo sustentado é uma maneira de manter a floresta em pé, na verdade. Né? E a madeira é um material que precisa de sol
e água e terra para crescer. Então, nesse sentido, né, o ecológico da história, e também quando apodrece ou vira uma, né, que se integra no terreno e tal. Então, quer dizer, a justificativa do uso da madeira hoje em dia é esse. O medo que as pessoas têm é que tem essa questão do desmatamento, mas normalmente é para fazenda de gado, para essas plantação de soja e tudo, mas não áreas de manejo, né? E tem também quem retira a madeira de forma ilegal, que pega um lote inteiro e tira de uma vez porque para vender a madeira. Isso não, mas para as áreas de manejo existirem, precisa ter algo bem cuidado, e também é interessante usar a madeira para poder dar um valor para essas áreas de manejo e para manter a floresta em pé. Então a ideia aqui foi usar também as sobras para também dar um valor agregado a mais, né? Quanto ao que nem aqui é uma área boa para implantação da madeira por ser um terreno mais fresco, mais mata atlântica. A gente vem de Sorocaba, por exemplo, que é uma região quente. Mas tudo bem. Funciona bem a madeira? Sim, funciona. A por característica da madeira é, o que acontece até aqui, como é uma madeira de lei, na verdade, não tem tratamento nenhum, porque é uma madeira dura que não atrai cupim ou bichos que vêm comer a parte mole da madeira ou a parte que é a alimentação desses bichos. Então a madeira de lei, ela tem essa característica. Então a gente não fez, vocês vão ver, tratamento nenhum, a madeira vai trabalhando, mudando de cor, às vezes de um castanho. Tem umas casas aí que soltam uma resina, aqui é cumaru, solta uma resina, então ela muda a textura, ela vai ficando cinza. A recomendação nossa é não passar nada nem fora nem dentro, só manter limpo. Nem passou verniz, nada? Não, não. Por quê? O verniz, ele bloqueia o trabalho da madeira como material orgânico. O que ela faz? Ela retém a umidade na época que está muito úmido, e na época que está muito seca ela solta. Então a ideia é que ela possa fazer esse trabalho, né? Então não tem nada passado na estrutura. O que tem, que são considerações super importantes numa área tropical, é beirais grandes, não contato com a terra. Então o próprio desenho, muitas vezes a gente vê construções em madeira com referência europeia, que é sem beiral. Mas é que não é o clima tropical nosso, né? Aqui, se a gente vai fazer estrutura de madeira, não é para ser exposta do jeito que é sem beiral. Então tem que ter beiral, não contato com o terreno. E a questão não é a água bater na madeira e tal. Ela pode ter contato com a madeira, o que ela não pode é ficar parada nas emendas. Onde que apodrece? Por que o deck é o vilão do apodrecimento? Porque, em geral, quando mal construído, ele está ou em contato com a terra, ou uma peça de madeira em cima da outra e chove, e começa a ficar aquele preto que vai correndo assim, é porque a água ficou parada ali. Não é por ser de madeira, é por ter sido construído de uma forma em que você cria oportunidade para a água ficar parada. Então, vocês vão ver que entre um pavimento e outro tem uma solução de um rufinho, que, por exemplo, se a água bate no painel e vai bater numa chuva de vento, porque o beiral também não vai dar conta, vai bater, ele não pode ficar parado em alguma emenda. Então ele bate no rufinho, continua caindo no outro painel de madeira e vai cair no terreno. Então a questão toda é que a água escoe. O problema não é não bater água, né? Então essas são questões do uso da madeira que fizeram parte da questão do projeto, então essa questão dos bultos, dessa questão levantada do chão, o beiral, aí a questão da estrutura, né? Bom, acabei entrando num negócio muito técnico aí, que eu acho legal. que... Porque na verdade são umas condições, é técnico bastante, mas são umas condições que já dão que resulta em um tipo de desenho, né? Sim. O beiral, quanto que ele vai ter, onde ele está orientado. Sim. Então faz parte do processo criativo também, né? Total. Então quanto que vai ter o beiral? Então foi 1,30. E aí também, então vocês vão ver que aqui os pilares, aí na hora que você tem essa situação aqui, ainda bem que tem essa foto. Essas aqui, por exemplo, esses pilares aqui, na verdade, eles são para receber essa viga que vai receber os painéis, as lajes de... Então essa é uma viga grande, na verdade,
até era uma coisa de aproveitamento de umas vigas de jatobá que a Ita tinha de outras obras que a gente acabou usando, mas precisaria ter uma espessura, uma dimensão para vencer esse vão. E a gente fez esses pilares de concreto para evitar o contato da madeira o máximo aqui, como uma decisão mesmo. Tudo que está abaixo, nessa parte em relação ao terreno, que fosse de mineral, né? Então, ou pedra, ou concreto e tal. Então, os pilares de concreto, aí nessa decisão. Então, ele é um pouco recuado para também não estar na face, e aí é isso, as decisões técnicas com as soluções de projeto de arquitetura. Então, no meu entender, eu não consigo ver isso separado. E não consigo ver um escritório de arquitetura que só cuida de arquitetura. Assim, é loucura, no meu entender. Então, um escritório de arquitetura, ele tem que estar sempre o máximo possível integrado com os projetos complementares e com soluções viáveis de obra e com um orçamento. Não tem como, né? Então, voltando a essa questão do escritório, eu acho que o arquiteto está sempre junto com esses profissionais e história. Então, na verdade, é isso, assim, eu acho que é um panorama geral, né? Aí tem um desafio que a gente teve para decidir se fazia captação de água de chuva e tratava e usava nos vasos, ou o que? Aqui não tem tratamento de esgoto do município, é fossa e tal. E aí, então, a gente adotou a seguinte solução, a gente faz uma captação. A laje de cobertura, ela já tem meio nos painéis uma calha embutida. A gente capta em 4 pontos, né? Dos 2 lados aqui, 4 pontos. E aí a gente capta numa caixa de pedra e conduz para um brejo, que no fundo, lá embaixo, é um brejo que tem um córrego e tal. Então leva, aqui é um espigão essa rua. Então já leva para a solução natural do terreno, porque a gente priorizou tratar o esgoto. Né? Então aí e a água de chuva, no caso aqui, ia ter uma coisa mais intermitente e tinha essa lógica de ir para o brejo. Então foi uma decisão ali num momento. A gente fez uma estação de tratamento para as 8 casas, que passa por, né, filtro, tem a fossa, e depois tem todo um sistema de canalização que serpenteia, tem areia, tem tudo, chega numa caixa e lá embaixo, e bombeia aqui, esse redondo que tem ali, tem 2 caixas, tem a caixa da Sabesp e tem essa caixa do reuso que foi, da água para reuso que foi bombeada para cá. Quando tem água de reuso, usa nos vasos e em área externa para jardim. Quando não tem, faz uma conexão direta com a da Sabesp. Né? Aí a gente tinha em projeto a informação de que teria uma economia de 30% usando água de reuso. E é real agora, a gente vê na ponta. Quando dá um crepe qualquer que precisa limpar ou arrumar, fazer uma manutenção, a conta é 30% acima do quando a gente está usando para o reuso dos vasos. Então, funciona. Tem desafios tipo de experimentação que a gente não sabia muito bem. Então agora nós estamos fazendo uma revisão com um engenheiro de saneamento em algumas etapas. Então a gente estava fazendo uma cloração aqui em cima, mas é melhor fazer a cloração lá embaixo na hora que sai. Então uma coisa bem técnica que a gente está fazendo uma revisão agora para melhorar o sistema. Né? Então é isso que você está falando, né? São processos de projeto, obra, experimentação. Então essa parte do saneamento era novo para mim, para o Hélio. Então agora a gente está vendo isso. Esse em si já é um assunto, né? Veio uma arquiteta que estava fazendo, esse é um grande assunto para quem interessa, ela estava fazendo uma pós na engenharia sobre água de reuso em projetos, tratamento de esgoto e etc. E um estudo de caso, ela fez um estudo de caso aqui, super legal, um caderno analisando as diversas soluções e a água e tal. Então é um assunto bem importante, eu acho, hoje em dia, em qualquer edificação, né? Assim, né? A água, tratamento, água de chuva, elétrica, né? Painéis para elétrica mesmo. Tem uma casa que usou painéis solares para elétrica. E a gente usou de maneira geral painéis solares para aquecimento de água. A infra de elétrica não considerou ela ser aparente até para evitar o concreto? No piso? Se ela fosse aparente no... Considerou, mas aí você tocou assim, lembra que eu falei que teve um impasse uma certa hora? Porque a gente
o que mais do que ela poderia ter sido aparente do ponto de vista estrutural e da elétrica. Mas o que mandou para nós esse concreto de 5 centímetros foi muito mais a questão dos 2 pavimentos e o desempenho acústico. Não sei se já foram em casa antiga de madeira de fazenda, que faz aquele tap. Eu acho legal, tudo bem. Mas a gente ficou com medo de que não fosse, já era uma casa toda de madeira, a gente precisava vender. A gente achou que isso não ia dar certo. Selecionar demais o público. E queria fazer em 2 pavimentos, porque tem essa perspectiva aqui de vir a fazer outros pavimentos e tal. Então a gente falou, não, então vamos fazer um concreto de 5 centímetros, né, que é esse daqui, ó, essa foto aqui. Então tem o OSB, aí tem uma manta de proteção mecânica e vem esse concreto, um concreto leve, um sinazita. A gente fez basicamente por desempenho acústico. Foi essa a decisão, vamos fazer. E em cima desse concreto pusemos as peças de sobra dessas áreas de manejo menores, que virou um tacão preso em cima. Sim. Então, a partir da hora que passou essa angústia do concreto, mas mandou pelo desempenho acústico, a gente falou, então beleza, a gente passa a instalação elétrica aí, na horizontal, e aí embute nos vãos na vertical. E assim fechou, né? Essa história foi desse jeito. E aí, assim, queria só antes da gente fazer um fecho, que talvez não vai dar pra... Aqui a gente fez esse sistema que funcionou. Essas casas são montadas em 40 dias, você consegue montar uma casa. O processo demorou um pouco mais porque a gente fez as 3 casas e pôs a venda. E entre toda essa coisa, venda, contrato e tal, aí montava quando tinha as pessoas das outras casas. Mas é um sistema que funciona. Aí onde que mora, que aqui eu chamo que foi um ponto de inflexão importante da ITA, que é o seguinte, quando começa a ter mais demanda, e que seria legal, né, você poder produzir outras casas, outras coisas tal. O fato de ser madeira de área de manejo longe, começa a ter um prazo mais para o artesanal do que para quando você quer fornecer uma coisa com uma segurança de prazo, de ritmo e tal. Então, essa distância que é em Ouro Arte da Bahia, tá, dentro desse universo do uso da madeira, em muitas conversas e tudo, ficou avaliado que uma questão para o crescimento da ITA empresa, mais do que nesse momento trabalhar com a pré-fabricação, que era uma coisa interessante, passava a ser uma questão o fornecimento da madeira para a empresa crescer. Aí, que é essa questão que, por exemplo, nos países mais industrializados, que trabalha com madeira, laminado colado, os países... e aí, no Sudeste, São Paulo, que é onde está a ITA, trabalha, as madeiras mais disponíveis são eucalipto, tudo isso. Aí acabou sendo uma opção trabalhar com as madeiras da região mais próxima de São Paulo, e a tecnologia do laminado colado como uma opção para esse crescimento da empresa que constrói madeira para fazer frente ao mercado de concreto e metálica e trazer para o Brasil essa opção mais avançada do uso da madeira, assim, no sentido de fazer frente para outros sistemas tecnológicos. E então houve essa opção, né, de trabalhar com o laminado colado. Então agora existe uma hipótese que a gente está pensando, estamos conversando com ela, de pensar o sistema, usar uma casa dessas para fazer uma transposição para o sistema com laminado colado. Então, alguma versão usando essa outra madeira do sistema de painéis, que é diferente, né? Então, dentro da história da ITA, que você falou dessa conversa que teve de estrutura em madeira, CLT e tal, é o que eles chamam que a madeira engenheirada, que vai perdendo as características do que seria uma madeira nativa, tudo isso é uma discussão enorme, assim. Até acabei indo... Por conta dessa vila, a gente ganhamos um prêmio, aí participação no Congresso de Madeira em Viena.
né? E a discussão era esses tais prédios altos que estavam em discussão no mundo de prédios em madeira. A tecnologia lá, em geral, o austríaco, na Áustria, eles são super fortes, a Alemanha, tudo, em fazer essas estruturas de prédio em madeira, né? E aí usa esse tipo de madeira em solução da madeira projetada e generada para fazer isso. Agora, eu particularmente acho que a gente no Brasil, que tem uma floresta tropical e tem essa questão do manejo, que essas pesquisas elas devem continuar tendo, né? Então, aí nessa vertente, como arquiteta, assim, que eu falei que fui para o Pará, trabalhar com madeiras de sobra de uma área de manejo lá, que as comunidades muitas vezes já constroem com madeira e poderiam usar madeira de sobra para construir e deixam de fazer isso por uma influência ideológica de que alvenaria e concreto, essa coisa paulistana, carioca, etc., é mais bacana, entendeu? E aí aquele sistema de construir aquelas casas de madeira no sul, ou na Amazônia, ou palafitas, acabam sendo desvalorizadas, porque é madeira, em nome de um valor de uma arquitetura desenhada e parece mais bacana, porque é São Paulo, porque é Rio, porque é etc. Então, tem todo um resgate do material madeira com a madeira nativa, que tem uma complexidade muito grande, porque tem gente que tira de forma ilegal, tem área de manejo legal, tem muito manejo comunitário feito por áreas das cidades pequenas. Então, eu sempre gosto de falar que são frentes de trabalho possíveis. Esse caminho que conecta a madeira com esse uso da madeira do Sudeste, com essas experiências europeias, canadenses, etc., que é legal ter mas também é interessante a gente pensar na madeira como uma madeira nativa que a gente tem do mundo. Então, eu acho que é super importante. Isso, no caso, aí, em relação ao escritório e parceria, né? Então, a ITA, ela investe nessa indústria da madeira, desse jeito que eu estou falando agora, que é muito interessante. Nós vamos fazer uma versão também de pré-fabricação para isso. Mas com uma turma de construtor, por exemplo, o Louro, de uma equipe, tudo, a gente foi para o Pará trabalhar junto com construtores locais e introduzimos esse sistema de algumas peças metálicas para agilizar o processo. E eventualmente tirar a madeira do contato do chão, porque é onde apodrece, muitas vezes nessas casas ou nessas situações, e que faz o descrédito da madeira. No contato com o chão apodrece, o pessoal fala, não presta, vou fazer de alvenaria. Mas não, tem alguns detalhes construtivos que você pode introduzir e ainda continuar usando madeira de um jeito interessante e ser um material muito livre para ser usado. Então, nesse universo ideológico arquitetônico, é super importante. Então, a Vila Itaguaí se insere aí nessa discussão. Né? Acho que é muito tempo, acho melhor a gente andar agora. Deixa eu só fazer uma pergunta antes, pode fazer depois, mas... Tá. Vocês inundam esses painéis, primeira pergunta, vocês já usaram ele fora daqui? Ou... eu usei na U2, quem que foi na U2 você? Aquela sala de projeção, aqueles estúdios, a gente usou. Por quê? O que era lá? Mais ou menos nessa mesma época, eu estava fazendo esse projeto da U2 e é no Ceasa. O nível da água a gente avaliou 50 centímetros, furava lá, tinha água. Tinha umas situações que eles precisavam fazer mezaninos. E aí o custo da obra para fazer uma fundação que ia ter que ser em água, aí o que a gente acabou? Vamos pegar esses painéis, e aí como tem a função da parede estrutural e a laje de piso, aí a gente reforçou o piso, simplesmente fez um outro piso reforçado, sabe, um piso radier assim, reforçado, e apoiou essas caixas. Então a sala de projeção é uma sala oval com 4, a gente fez um teste que é esse painel com 4 metros de altura. Ele com 4 metros, e aí até o Gil ajudou também, a gente trabalhou junto, aí estava junto o Gil e o Eric Gilmelo, sabe, arquiteto também, ele para fazer o desenho desse painel curvo, porque aí ela tinha que ter uma variação e tal. Então a gente fez ele curvo com 4 metros, e para estúdios de teste e tal,
a gente fez também, ele retangular com 4 metros, e aí a coisa acústica, a gente chamou um engenheiro de acústica para ver como que podia resolver a acústica no caso da parede. Então tem um assunto aí nessa questão acústica, e aí o que ele acabou indicando é toda a iluminação dos vãos e tal. Então uma pesquisa que foi feita foi lá, assim, tipo, funcionou bem para acústica, com umas variações, aí tem um projeto que é bem técnico ali de complemento. A solução para acústica, na verdade, a gente está avaliando, que é somar massa, mas não mexer, você poderia imaginar, vou rechear isso aqui, ou qualquer coisa, é somar a massa externamente, tá? Então, essa é o que a gente foi feito lá. E aí, do ponto de vista de usar esse sistema mesmo para repetir, estava bem nessa transição da ITA, que estava fazendo uma escolha por não trabalhar mais com madeira nativa pela dificuldade de fornecimento da madeira. Então, tem um pouco essa pena. Outro dia ainda o Hélio encontrou, essa madeira veio de uma área de Cumaru, do Acre de Cumaru, que tem uma pessoa que a gente conhece, o Hélio conhece, que chama a Fátima. Ele encontrou um desses encontros aí, até por conta da obra do Tocantins e tal, e a Fátima falou, pô, Hélio, eu consigo fazer essas peças e fornecer por um valor super bom, aí, porque o que seria interessante, um desafio que pode vir a acontecer? Desenvolver o painel lá, não trazer a madeira para a gente fazer aqui. Desenvolve o painel, ajuda a montar na área de manejo para trabalhar com construções na região lá, entendeu? Então essa é uma oportunidade. Então se o problema é trazer a madeira de lá para cá para fazer isso, então seria fazer lá, Consumir lá mesmo. E consumir lá mesmo e trabalhar toda essa questão lá. Então, dentro dessa história da madeira, agora o Marcelo Aflalo, o Hélio, eu também estava envolvida, está tentando trabalhar com madeira nativa em construções usando sobra, por exemplo, em Belém. Mas aí tem que montar um outro esquema lá. Então está em jogo um pouco isso. Ou em construções maiores, ou com comunidades. Aí eu trabalho mais aquela história de montar uma equipe que faz as oficinas e trabalha junto, né? Que aí não foi o Hélio diretamente, mas foi o Kiko, que é um engenheiro que trabalha com o Hélio, que trabalhou comigo, e o Louro da equipe. Então são desdobramentos da turma que trabalha com madeira em alternativas variadas, né? E tem uma coisa que a gente precisou, e a gente fez um orçamento de uma casa dessas no sistema do laminado colado para ser montada, que tem um pessoal que quer fazer um condomínio e perguntou se não poderia fazer uma casa nossa aqui. Aí eu e o Hélio sentamos e falamos, não, vamos fazer. Aí fizemos uma conta de um preço. Então, sei lá, pra você ter uma ideia, no laminado colado, uma casa desse tipo 3, a gente avaliou que 500 mil. Montar a casa. Tipo, que essa casa aqui, num terreno ali, num sistema com laminado colado, com os painéis, seria isso, né? Então, esse é um outro assunto. Aí nós arquitetos, tem um terreno lá no céu hoje, quer fazer um conjunto de casas, de repente tem um interesse daí em ter modelos de casa para vender. Então a história caminhou por aí, para ter, digamos, na prateleira, além do sistema em cada projeto, opções de casa para... Aí pode ser essa da Vila Caguaí, que particularmente eu sou arquiteta, e a Rita, pode ser um outro arquiteto que se desenvolve um projeto, aí tem interesse em fazer um protótipo, passa a ser um outro produto, né? Então, quer dizer, existe uma história podendo ser por aí. Você acha que existe a possibilidade desse sistema ele começar a fazer parte de uma arquitetura mais popular, ou ele ainda é uma arquitetura um pouco mais elite? Não sei, existe como desenho e como possibilidade do material, existe. A questão é como que você implanta. Porque aqui no caso a gente pegou e fez a incorporação e viabilizou a história usando um sistema. Então é isso que eu estava falando, teria que ter um sistema, teria que ter na região, né? No caso, por exemplo, nesse lugar do Pará, que eu fui,
as peças de sobra, olha, isso é muito curioso, porque essas informações aqui, de que as peças de sobra eram 1 por 10, 3 e tal, era nessa área de manejo de lá. Aí nessa do Pará, a peça de sobra, galho de jatobá de 12 por 12, porque eles trabalhavam com manejo, tiravam as árvores, era uma área amazônica ali que tinha árvores de manejo. Eles conseguiam vender as peças maiores, era um manejo comunitário de 40 comunidades que se organizou, fez uma cooperativa e batalhou para que o governo não desse essa concessão para uma madeireira e fossem os próprios moradores da região. Na Conflona, ali, se alguém já foi ao pé do chão, tá, onde tem a Flona, tem uma cooperativa lá de comunidades que trabalha na Conflona, ao pé do chão. Então lá embaixo, ali no mato embaixo, assim, tem a Flona, é até legal de visitar. A Conflona, ela é uma cooperativa dos moradores da região de Madeira, de Madeira. O pessoal já foi fazer engenharia florestal, sabe? Está tendo uma evolução nesse sentido. Para arquitetos e engenheiros, eles têm uma dificuldade muito grande de trabalhar com as sobras. Então tem uma marcenaria lá que tem um desenho, a gente pega o desenho que tem lá, todo e repete. Então tem um desenho, mas de possibilidade de fazer o que poderia ser feito de marcenaria, que é o grande assunto. E do ponto de vista estrutural, a gente pegou esses galhos que estavam jogados lá, eles deram uma plainada e a gente usou o galho 12 por 12, mas aí não tinha como fazer, sei lá, 6 por 12, a gente só podia fazer esse 6 por 12, esse 12 por 12. Aí a gente montou todo um projeto com isso para trabalhar com uma pessoa na comunidade, aí que foi o Kiko, o outro e tal, a gente montou uma estrutura de 12 por 12 em tudo quanto é depois do Palha, mas é outra história. A arquitetura paulistana foi lá no Santarém. Vamos pra lá. A arquitetura paulistana. Paulistana não, arquitetura. Como você chamaria o curso? Paraense. Não, tem como chamaria. Porque a arquitetura eu falei no sentido do curso, mas é um tilt. Vernacular, né? Brasileira. Foi a primeira essa aí, né? A Vira, o nome. Foi, é uma coisa interessante. Vamos, dá para juntar algumas coisas. Um semestre. Não, porque de repente, né, em novembro. Então, quer dizer, esse assunto está começando a rodar, né? Então, a Isabela está fazendo um TC, uma arquiteta que está se formando agora de Manaus. E tem essa questão de acabar com as palafitas, acabar com a madeira para desenvolver a cidade. Então está se aterrando em Igarapé e construindo prédios com esse perfil e essa cara de mercado imobiliário paulistano, carioca, etc. Né? Então, ela como arquiteta tem uma angústia em particular de não só não aterrar o Igarapé, como quem sabe usar madeira e voltar uma raiz de construção culturalmente importante lá, com um projeto com alguns conceitos que podem ser diferentes, ou melhorar algumas situações, então o desafio de arquitetura também lá. Né? Então esse universo da madeira, eu acho que ele tem que ser pensado no Brasil como um todo e articulando a arquitetura e engenharia e as características do Brasil. E eu acho que existe uma sedução pela arquitetura internacional, que tudo bem, porque também é uma questão de se inserir, mas também eu acho que aquela mensagem que a gente precisa parar de achar que aqui no Brasil não se faz as coisas, ou não se pode fazer, ou se a gente está se formando arquiteto, tem que tentar fazer de uma outra forma. Ou tem que tentar pegar o conhecimento e aproveitar ao máximo, fazer as parcerias, ter as informações, mas também transportar para uma realidade daqui. Então a gente tem madeiras nativas de área amazônica, tem madeiras nativas de área de floresta do Sudeste e também tem a madeira de eucalipto que é adequada para o sistema produtivo, que também está sendo plantado, reflorestado para isso e usar na construção. Então é isso. Uma defensora desse uso da madeira, dessas histórias.
acho que tem uma série. Alguém tem alguma dúvida antes da gente sair, que tá meio assim. Porque esse negócio da madeira tem muita coisa que a gente pressupõe e tem dúvidas que às vezes a pessoa pode pensar que é básica, mas não é. Eu tenho uma sobre a questão da durabilidade das manutenções que precisa das casas. Então, no caso aqui, né, como eu te falei, é esse cumaru, que é uma madeira de lei e que ela tem esse cerne duro, né, por ter essa característica, né, cerne duro da árvore e tudo, então não atrai esses animais que comem madeira ou que poderiam exigir um tratamento. A não ser essas questões de projeto de proteção, né, grau, não contato com a terra, fazendo isso, acredita-se que ela dura, né? Não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver, tipo na Rússia, mesmo no sul, tem uma arquiteta que fez um trabalho sobre as igrejas ucranianas do Paraná, todas em madeira. Né? Então tem uma série de construções de madeira que a gente já conhece, sabe, que duram, né, anos. Inclusive fundação, né? Parece que o Teatro Municipal do Rio, se não quando está dentro de água, né? Então tem todo, assim, com alguns critérios de cuidado de projeto pode durar bastante. Aí tem algumas madeiras que precisam ser tratadas, né? O eucalipto ou madeiras que não tem esse cerne duro, aí tem um tipo de tratamento para fazer. Mas a duração pode se durar muito. Não existe nenhuma área de manejo desse tipo aqui no Sudeste? Mata Atlântica tem alguma madeira que pode ser usada para esse fim? Olha, eu acho que assim, no momento assim, de Mata Atlântica não, né? Está numa luta de preservação, não tem ninguém trabalhando com manejo em área de Mata Atlântica, assim que eu saiba. Né? Em geral tem sido mais nessas extensões de florestas em áreas da Amazônia, ou no sul da Bahia, florestas tropicais de outro tipo, né? Mas eu não sei se estão plantando, porque as áreas de reflorestamento em geral estão sendo com eucalipto, né? E o custo da metragem dessa casa, por exemplo? Quanto que custou? Metragem quadrada. Então, na verdade, na época, acho que foi em torno de 1.750 por metro quadrado, mas já faz uns 5 anos, né? Então agora eu acho que uma vez a gente teve que fazer uma conta, dá em torno. Essa que a gente está falando de laminado colado, a gente estimou em torno de 3.800. Ela projetada, montada, colocada no lugar, sem o custo da implantação de acesso do terreno. Mas com instalações internas e tudo, né? Então, acho que você pensar um 3.800 usando madeira. Aí essa madeira nativa mesmo, uma última vez que a gente estimou, seria em torno de uns 3.000 metros quadrados, mas com tudo, né? Vocês estão o quê? Pensando? Não, eu tô pensando que ele falou de uma questão de casa popular, né? Eu acho que 3.000 metros quadrados não é casa popular. Não, mas aí depende do povo, né? Depende do que é popular e também, assim, isso é um valor com tudo, instalações, né, e tudo. Aí teria que desenvolver. O que eu acho assim, dá para você desenvolver um sistema construtivo para construção de habitação social, mas aí você tem umas pesquisas em São Carlos que eles estão fazendo, né? São Carlos está fazendo. De madeira? Para habitação social eles têm um grupo que pesquisa isso em São Carlos. Lá São Carlos é São Carlos é forte, uma faculdade que articula bastante arquitetura, engenharia e canteiro e pesquisa. Eles têm um laboratório de habitação lá que estuda. Da USP. É o Guilherme Stamato. Tem a QEME, tem a argamassa armada do Lelé começou lá. Eles têm uma abertura grande para isso, assim, lá para habitação. E aí eu acho que não tem muita gente fazendo. Então se você tem interesse, faça. Porque, tipo, tente fazer, ou procura quem também tem interesse. Então, tipo, se você quiser trocar mais ideia, assim, tem umas pessoas que eu conheço que estão trabalhando com essas pesquisas.
Depois aí posso te dar o e-mail, alguma coisa, porque aí tem que começar a trocar ideia e entre arquitetura e engenharia e indo atrás do que, né, fazer essas pesquisas, né. Eu acho que tem uma questão também Não, é o tema. Não, que é uma questão que também esse tipo de técnica só vira popular depois que existe uma disseminação dela, né? Não adianta fazer dois protótipos, dois experimentos. Precisa ter um investimento da indústria, né? Criar uma escala um pouco maior, né? Então, aí é uma grande discussão. Eu particularmente estou bem interessada nisso nesse momento, assim, seja nesse aproveitamento dessas áreas de manejo, olha o pessoal aí, chega mais para cá, dessas áreas de manejo próximas, essas áreas que essas comunidades estão lutando para fazer as coisas e ao mesmo tempo cabe a nós poder também ajudar a dizer que o que eles têm não é ruim, né? Não precisa tentar seguir um outro modelo, porque tem tudo isso, né? Tem uma luta contra uma correnteza ideológica cultural, né? Bom, o nosso modelo de São Paulo a gente já viu que também não deu muito certo, né? Então, mas está sendo repetido por aí afora. O interior, você vai aterrar em Igarapé, na cidade de Manaus, para fazer conjunto habitacional? Para ficar com uma cara mais moderna? É meio esquisito, né? Eu acho bem grave, né? Mesmo se você vai olhar os prédios que estão sendo feitos, Recife, Salvador, todo esse mercado, tudo podia estar aqui em São Paulo, podia estar no Rio, podia estar em qualquer uma dessas cidades. Nessa questão do mercado, assim, depois da experiência daqui, você acha que na cidade mesmo de São Paulo seria mais fácil a aceitação? E você falou até que fez o projeto, né, para um terreno lá na Vila Madalena. Tinha muita diferença de projetos? Né? Então, eu acho que acho que sim, tem mais aceitação. Assim, até curiosamente, a Vila Itaguaí tem sido assim, um foco de muito interesse, muita gente que vem, assim, né, com vocês ou outros grupos e tal, e até entender isso como uma opção para mercado imobiliário, assim como leigos, né, pessoas interessadas em morar, porque vêm visitar e querem fazer. Então conquistou um pouco esse espaço e hoje em dia também está essa questão, mesmo assim, nesse mundo da construção, está se entendendo que madeira pode ser uma opção construtiva também, inclusive para cidades, pelo caminho de prédios, né? Então começou essa onda de talvez fazer prédios com estrutura de madeira. Em Londres já tem, no Canadá já estão fazendo de 18 andares. Nesse congresso de Viena que eu fui, tinha uma discussão lá, iam fazer na cidade de Viena o mais alto prédio de madeira, a gente foi ver. E aí até foi interessante que o arquiteto que abriu o congresso, ele falou assim, ó, como que dizendo, cuidado com isso. Porque da mesma forma que o concreto e o aço muitas vezes também tiveram que demolir coisas pela falta de qualidade de projeto, não se seduzir por essa questão tecnológica do material ou até a engenharia sair junto com as indústrias, né? Porque lá fazendo o que parece que é mais interessante, que tem um apelo de mercado e faz aquela baita propaganda e faz o prédio mais alto em cima de madeira, cuidado porque é sempre bom. E esse cara é um austríaco de projeto, que é o Hermann Kaufmann, que até foi um cara que inspirou a gente, que a gente foi visitar isso na Áustria, faz uns predinhos baixos em madeira, tem uma baita qualidade de projeto. É um cara que, se quiserem entrar no site, é Hermann Kaufmann. É um arquiteto que a família também trabalhava com madeira na Áustria, que é uma tradição. E ele tem uma grande produção em madeira e tem um discurso muito consistente. E, na verdade, a questão que ele colocou lá nessa abertura do congresso é cuidado, né? Porque assim como todos os edifícios ou todas as tecnologias, precisa ser um trabalho bom de projeto, um trabalho de arquitetura, engenharia e tecnologia, né? Para que seja uma coisa de um valor de fato, né?
E aí eu não entendi muito no começo, mas na hora que terminou o congresso, aí começou, tinha visita para ver um prédio maior, de estrutura em madeira, lá não sei aonde. E não sei, sabe, aí os mais lotados eram os prédios. Então agora, eu vi outro dia esse negócio do IAB, arranha-céu em madeira, já deu um arranha-céu, né? Tipo, então já começa aquela... Então, é legal, mas cuidado, porque também tem que, como tudo, pensar como que vai ser feito esse projeto, qual a qualidade técnica envolvida. Então, essa discussão tá. O Hélio, outro dia, começou a ser solicitado para fazer um estudo de um projeto de 4 pavimentos ou mais, aí a ver, tipo, nessa região meio Faria Lima, etc. Então, vocês vão ver que vai começar esse assunto a pipocar, né? Então, então, não sei, tem que ficar de olho, né? Porque são várias opções de madeira. Ao mesmo tempo, você vai nesses lugares pelo Brasil afora. Ontem eu fui na turma do Marajó que queria fazer um projeto lá, um grupo, estavam procurando a escola da cidade, não sei o quê, mas o pessoal lá já quer tirar a madeira, aquelas casas super legais, feitas em palafita e tal, não é mais vista como uma solução interessante para a cidade crescer ou ficar mais bacana, talvez tivesse que ser alvenaria. Então isso é um perigo, porque também os artesãos, todas as pessoas que trabalham com madeira, nós estamos numa transição, essa turma está meio, sabe, então tem um trabalho para gente jovem ou gente interessada nessa área de resgate dessas tecnologias ou da valorização para que a gente possa ter uma história consistente para trabalhar com a madeira, no caso, que também, né, no Brasil tem bastante opção para isso, de uma forma tecnológica interessante, uma forma de processo interessante e principalmente cultural, de uma educação do entendimento do uso do material, né? Passa por aquela coisa de se desvalorizar, né? E no fundo, se for ver, nossa, soluções em madeira na região amazônica, ou mesmo no sul, com a influência, ou a região caiçara mesmo. Então é um assunto aí pra gente, né? Eu acho que é importante agora esse assunto entrar dentro das faculdades também, né? Porque que também não está muito dentro. Não está muito dentro. Né? Não está muito dentro. No Mackenzie, né, que você está, tem um pouco de madeira também, né? Ah, veio uma turma, o jogo vi lá, veio uma turma grande com o pessoal aqui do Mackenzie. Temos alguns professores que trabalham com madeira lá, a professora Célia. Sim. Mas não são muitos, por exemplo, nós temos nenhuma matéria específica. Não tem mesma matéria, coisa, né? Na escola da cidade. Eu lembro quando eu me formei na escola da cidade, a gente não sabia nem fazer um telhado de 2 águas. É verdade, era super complicado, assim, porque a gente pega um projeto para fazer, durante o tempo inteiro nunca tinha ensinado. As memórias que eu tinha era da aula de estrutura com a Elo, que ensinou a calcular a tesoura, não sei o quê. Mas de tipo de acabamento, beiral, não sei o quê, a gente não teve contato, assim. Então eu acho que parte muito do estudante que está dentro da faculdade também ficar pedindo, né, demandando da organização, né? Eu acho que está tendo uma demanda maior, né, para esse tema, não sei. Que outras faculdades vocês são? Agora fiquei curiosa, estou olhando os rostos, assim, tem de várias. Você está na escola da cidade, aqui em Sorocaba, mas vocês já são formados e trabalham na área de arquitetura, engenharia. Legal. Eu sou da Inhembi? Cristina Ortega, ela dá aula lá. Ah, Cristina. Então, ela me falou e eu falei para você vir também. Ah, legal. E aí quem já veio aqui foi o Roberto Pompeia, que dá aula de estrutura lá, junto com o Melachos, que aí foi para a escola da cidade agora, mas eles deram aula para você de estrutura? Eles vieram com uma turma aqui também? Sim, o Melachos é coordenador lá agora e dá aula de estrutura. Tá, então tá começando, né, a crescer isso. Vocês são de qual? De onde? FMU também. Ah, que legal, que bom. A gente acaba recebendo bastante gente. O Mackenzie, aí do Morumbi. Mas é um professor que o tem professor da de... matéria, sim, professor da matéria, e aí acaba querendo conhecer a coisa do processo, de construção e tudo isso. O PUC Rio é muito ativa. Eu acho assim, 2 que eu vejo que até o pessoal de São Carlos também já veio.
que tem essa pegada em faculdade, mais atrelando arquitetura e engenharia, canteiro e tal, a São Carlos e a PUC-Rio. Eles têm eles vêm de lá para cá, vão na fábrica lá do Sorocaba agora aqui. Também a faculdade de engenharia, que é forte lá de engenharia, está lançando um curso de arquitetura que vai ser integral também, não tem, tem 8 cursos agora lá e vai ser o primeiro integral, voltado para engenharia também. E agora nesses dois, a gente tá com esses dois aí. Ah, então, eu acho muito legal isso, muito interessante. E agora um amigo nosso também, que é o Marcelo Aflalo, tá lançando, fez o... Para, Marcelo! Show! Tudo bom? Arquitetura? Arquitetura? Tudo bom? Tudo. Você está contando mentira para os estudantes? O que você acha? Eu acho que você está enganando essa turma. Ah, que sacanagem. Tá gravando. Ela falou que as casas eram de madeira, não falou? Vocês caíram nessa. Mas, então, aí o Marcelo Aflalo, que organizando um curso de pós em madeira na fábrica. Legal, começou agora, em setembro, outubro. Engenheiro e tal. Legal, né? Legal. É meu salgado pra isso. Porque eu dei uma olhada pra ver se eu fazia ou não, mas eu descobri que eles têm uma coisa de bolsa. E que eu acho que no semestre que vem, se tiver mais alunos, eu acho que ficou mais chateado. Não, a gente tá. Eu tava no corpo docente e o Hélio, mas aí eles bloquearam a gente que a gente não tinha mestrado. A gente falou assim, então tá bom, então a gente recebe, faz alguma coisa, troca ideia, aí o Hélio recebe na fábrica. Que pena, hein? Ah, mas tudo bem, né? Não tinha. Então, voltando a essa questão do escritório, uma hora eu preciso fazer um mestrado, mas eu tenho muita demanda prática e preocupada com essas coisas, eu acabei não fazendo mestrado nenhum. Mas existe um caso que você pode dar juridicamente. Se você pode dar aula por 4 anos voluntariamente numa faculdade e fazer direto o doutorado sem mestrado. Ah, é? Só que você tem que dar 4 anos voluntário. Da onde que é essa lei? Curioso. De docência. E aí você Eu fiz uma especialização em docência no ensino superior também. Também já pode dar aula em... Você dá 4 anos numa faculdade e depois pode... Já recebe o título de mestre. Nunca vi essa lei. Mas tem que ter o conhecimento, né? Tem que ser provado o conhecimento. Porque esse conhecimento de madeira que você tem, poucos arquitetos no país têm. Então você já consegue esse direito de dar aula dessa matéria. É que nem a banca por de direito docência. por conhecimento mesmo adquirido. Existe isso. Faz uma banca de livre docência. Como se fosse uma livre docência, defende com 3 membros, pública e consegue seu título. Não, mas aí o jeito que a gente deu, o Hélio tá levando o pessoal na fábrica, nas obras e participa do curso. Eu também aqui, e aí nós vamos chamar o pessoal, essa experiência do Pará para contar mais com a equipe inteira, então vai ser isso. Legal. Então vamos entrar? Vamos.